Aleluia. Que bênção, né? Gente, é tanta emoção. Eric, você já pensou no Henrique aqui em cima fazendo a peça, né? Gente, parabéns aí à equipe, né, do teatro que veio também fazer a apresentação aí, foi muito joia. Parabéns, parabéns aí a peça teatral, né, das crianças. Como o pastor Wesley falou, eu endosso. É muita fofura em pouco metro quadrado, né? Bênção pura, graças a Deus. E foi muito bom nós também vermos aí, ouvirmos os testemunhos, né, do pessoal que foi para o Nico. Terão outros testemunhos que serão colocados, né, ao decorrer dos meses. E é isso. O Nico não? Muito bem. Glória a Deus. Eu quero trazer agora uma pequena porção da palavra. E está alinhado aí a proposta de hoje, né? A Páscoa. Então eu quero falar um pouquinho, rapidamente, aí nós vamos depois ministrar aí a ceia do Senhor, e é isso. Vai ter sala? Acho que não, né? Hoje não, ok. Então os papais aí precisam segurar os filhos até 9 anos aí, ficar com eles, para que, né, eles fiquem mais acomodados. A todos nessa noite, todos sejam bem-vindos. Eu louvo a Deus pela vida de cada membro da comunidade Vida Nova. Eu agradeço a Deus pela vida de todos, agradeço a Deus pela vida dos pastores, os nossos supervisores, cada líder, cada homem, cada mulher que faz parte dessa casa. Eu quero começar fazendo a pergunta: qual é o verdadeiro propósito da Páscoa? Pensa um pouquinho. Enquanto você pensa, eu quero orar. Pai, que neste momento o Teu Espírito venha preencher as nossas vidas ainda mais. Estamos muito felizes com tudo que já aconteceu até aqui, mas não poderíamos ir embora sem ouvir um pouco da porção da palavra. E esses poucos minutos que me restam para que possamos trazer aqui, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Qual é o verdadeiro propósito da Páscoa? Qual o verdadeiro propósito da Páscoa? É uma celebração que muitos, ao assumirem essa celebração, eles deixam de comer carne. Não, não é isso. É um feriado onde as pessoas se reúnem para dar chocolates, ovos de chocolate, ovos, né, na Páscoa. Com certeza também não é isso. Páscoa também não pode ser só um evento comercial ou até cultural, porque não é isso que a Bíblia diz. E nós precisamos nos engajar dentro do que a Páscoa representa. Foi muito especial a dramatização que o Ministério do Teatro fez logo de início, né? Aquela conversa com o centurião romano, o cristão, né? A ceia, o participar. Jesus não está morto, né? A peça teatral das crianças. Agora, a gente tem uma mescla de tantas informações, mas uma coisa importante nessa noite que eu preciso trazer para esta igreja: nós não podemos nos embasar olhando para a Páscoa com base na cultura do mundo. O sistema, a cultura do mundo não se encaixa diante da dimensão dessa grande celebração que é a Páscoa. E a Páscoa tem a ver com redenção. Páscoa não tem a ver com ovos de chocolate, coelhos botando ovo, se é isso que falam, não sei.
Não estou dizendo que a gente não deva comprar ovos, né, chocolate, enfim. Mas Páscoa para nós tem a ver com redenção. Redenção é o ato de libertar, resgatar, salvar. Nós estávamos no pecado, nós estávamos fadados à morte, mas através da instituição, né, lá atrás no Velho Testamento, passando por Jesus e chegando até hoje. Hoje nós somos livres, temos a liberdade, né? E para nós, presta atenção, olha para mim, a Páscoa é um dos eventos, se não o evento mais importante para as nossas vidas. E a Bíblia fala muito mais da morte de Jesus do que o nascimento dele. É dado muito mais ênfase na morte de Jesus, morte de cruz, do que é o seu nascimento. E a gente comemora também o nascimento, mas muito mais para a gente, a Páscoa representa aí, né, uma mudança cultural, uma mudança é o divisor de águas, né? Jesus, então, ele dividiu o antes e o depois, eu quero contextualizar isso. Então, a Páscoa é a celebração mais importante para nós, a igreja. Então nós precisamos comemorar a Páscoa como libertação, como perdão, como vida nova, amém? Através de Cristo Jesus. Rapidamente eu quero contextualizar aqui a Páscoa antes de Cristo. De repente Deus, né, leva José para o Egito, e lá no Egito ele então se torna, né, o segundo homem mais importante. E os anos vão passando, os hebreus vão crescendo, e eles começam a ser anexados a uma cidade ou um subdistrito próximo do Egito, Gósen, e ali eles começam a crescer, se multiplicar, prosperidade. E os anos foram passando, 100 anos, 200 anos, 300 anos, né? E de repente levanta-se, nesse período de quando José assume, né, como segundo homem mais importante, depois ele já morre, né, ele morreu, e após a morte dele as coisas foram crescendo, né, tendo projeções gigantescas. De repente se levanta um rei, um faraó, que não conhecia José, não fazia pouco caso do que José representou para o Egito. Então ele começa, dentro de um período entre 100, dando quase 400 anos, um pouco menos de 400 anos, ele começa então a oprimir o povo, né, hebreu. E ele começa a sobretaxar, começa a tê-los como escravos mesmo. E todo esse período que eles viveram de 400 anos, 430 anos mais ou menos, eles se adaptaram com a cultura do Egito. Eles assumiram, né, aquele contexto, e de repente Deus fala, é um basta, vou dar um basta. E aí ele manda a pessoa de Moisés, o libertador. E ele passa para Moisés todas as diretrizes, ele fala, você vai tirar o meu povo do Egito para celebrar, para comemorar, para me adorar. E ele fala, mas e aí, e o Egito, e o faraó? E eu gosto de olhar para esse panorama, Tiago, e vejo que Deus gosta de arrumar confusão. Como ele gosta de arrumar confusão. E ele fala, Moisés, eu vou então, né, liberar as pragas. E se você olhar no contexto, né, Deus, né, se eu estivesse lá, eu ia falar para ele assim, se fosse, Deus, para de arrumar confusão. Porque a Bíblia fala que em todos os momentos, ele estava endurecendo o coração do faraó, para que o povo pudesse se desvincular de um sistema, de uma cultura.
E aí as pragas vêm tudo, e antes da última praga, Deus então estabelece a Páscoa. A Páscoa quer dizer o passar, a libertação, sair de uma condição a outra. E nós, a igreja de Cristo, hoje, nós saímos de uma condição de pecadores para hoje sermos remidos e filhos e aceitos por Deus através de Cristo Jesus. Então a Páscoa não é uma simples comemoração, é algo que nós temos que vibrar, agradecer, porque em Cristo fomos libertos de todo o jugo do pecado. Lá no Egito já estava tipificando o que iria acontecer mais à frente. Então, antes de Cristo, Moisés então vai lá, recebe as diretrizes e Deus fala: olha, é assim que vocês vão comemorar a Páscoa. Vão pegar um cordeiro, vão matar. Se for uma família pequena, junta com outra. Vocês vão pegar, beber ervas amargas, vocês vão comer essa carne e tal. Todos os requisitos. E também vão pegar o sangue deste animal e vão passar nos umbrais da porta. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Agora não é as fofurinhas das crianças que estão aqui, agora é o fofurão do pastor que está aqui. Então, presta atenção. E sabe o que isso quer dizer? Além de que, quando o anjo da morte passasse por Gósen, ali naquele subdistrito do Egito, ele veria o sangue espargido, então passaria por cima, porque estava sendo dito e tipificado que é através do sangue que há libertação, salvação. E uma coisa bem bacana que é importante ser dito aqui, e que durante 400 anos, pastor Emerson, aquele pessoal pegou a cultura do Egito. E muitas vezes nós saímos do mundo, aceitamos Jesus e temos dificuldade de desprender da cultura do mundo. Algumas culturas que estão há muitos anos, a gente tem dificuldade. A gente diz: todo mundo está fazendo, por que não fazer? Mas distorce, desentoa do que Deus quer para nós. E aqueles hebreus, eles moravam em casas que eram dos egípcios, eram cidades construídas, e todas as casas tinham escritos ao redor do umbral, em cima, palavras de proteção, ou seja, os deuses ali estavam protegendo, eram escritos nas portas onde trazia a cultura egípcia. Era algo dizendo assim: olha, enquanto tiver na minha porta uma ferradura, enquanto tiver numa porta um galho de arruda, eu vou ser protegido. Então Deus fala assim: vai passar o sangue, o anjo vai ver da morte, então vai passar por cima, mas além disso, você vai dizer que você não quer mais a cultura do Egito na sua vida. Você vai falar: olha, a partir de agora, eu efetivo que a minha proteção vem de um Deus poderoso. Não é uma ferradura, não é um negócio de trevo. Ele está falando assim: chega de crendice, chega de amuletos, chega de subterfúgios. Ele está dizendo assim: não quero mais que vocês deixem se moldar pela cultura do Egito, porque agora é um novo tempo, uma nova história, é um novo momento. E eles então fazem isso. Deus está dizendo assim: olha, esse sangue está tipificando o sangue do cordeiro que vai morrer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, o sangue do meu filho que vai morrer na cruz do Calvário. Então a Páscoa celebra a morte de Cristo, mas a sua ressurreição também. Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que o sangue dele foi derramado, e quando derramou o seu sangue, houve remissão de todas as coisas. O povo então celebra a Páscoa, e aí começa todo o processo, de sair dali. A última praga vem, os primogênitos.
a morte de todos. E é interessante que você olha, o faraó, provisoriamente ele libera, porque se tivesse liberado de fato, ele não iria atrás. Às vezes, né, pensamos, o inimigo não fez mais nada, então ele não vai me procurar mais. Para! Você acha que o inimigo gosta de você? Sabe por que ele não gosta de você? Pergunta para o teu irmão, sabe por que o inimigo não gosta de você? Responde para ele, porque você é a imagem e semelhança de um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Você pode depois ler, então simbolicamente a passagem, né, que eles saem, aí lá no mar, o mar se abre, os egípcios morrem, então a gente já sabe a história. Então eles celebram antes de fazer a transição, e depois que eles estão lá do outro lado, todos os anos eles comemoravam a Páscoa. Depois vocês podem ler em Êxodo capítulo 12. Mas é a Páscoa no momento onde Jesus estava vivo. Então a Páscoa com Jesus vivo ali. Então nada melhor, né, de pegar esse exemplo. Ele está lá sentado, né, a mesa ali, estavam reclinados à mesa, e ele pediu, vai procurar um lugar para a gente participar da ceia. Era a última Páscoa, melhor dizendo, que eles iriam participar, e eles preparam, e Jesus ali com eles. Eu vi algo sendo dito pelo Rodrigo Silva, né? Ele tem, tem muita capacidade de desenvolver. Ele fala que do lado, né, era mais ou menos assim, era de lá para cá. Então a primeira pessoa que ficava aqui, aquela pessoa principal, a outra que estava aqui, era a mais importante para essa pessoa naquele contexto. Depois as outras pessoas também importantes, e nos últimos, os menos importantes. E ele conta, né, o Rodrigo Silva fala, que quem estava ao lado dele era João, e no contraponto do outro lado era Pedro, porque há um momento que, quando ele fala, alguém há de me trair, aí ele fala, olha, aí Pedro, né, pergunta, e para perguntar tinha que estar de frente, lá na frente. Então ele acredita, né, que Pedro na frente de João, gritou, João, pergunta para ele aí, quem é que vai te trair? E aí ele começa a mostrar ali aquele momento, né? E eu lendo a palavra, achei fundamental, mas bem especial, mas o mais importante é que ele está mostrando aqui Jesus vivo, que há elementos, que é o pão. Ele pega o pão, dá graças pelo pão e fala, esse pão simboliza o meu corpo. Depois ele pega o suco da uva, né, o vinho, e diz, esse vinho, né, outro símbolo, é o meu sangue que será derramado. E eu vejo ali a mesa, que eles estão reclinados, a mesa, tanto para Jesus e como hoje, a mesa, a ceia do Senhor, que é o terceiro momento, é para os íntimos. A Páscoa era comemorada em família física, família espiritual, para os íntimos. Então vira para alguém e fala assim, o que estamos comemorando hoje são para os íntimos. E como eu sou íntimo de você, vamos participar. Aplauda ao Senhor. Jesus então é crucificado. Ele sai daquela Páscoa, ele é crucificado. Vocês podem ler lá em João 19, tem vários textos. Mas algo que eu quero ressaltar, ele morre, mas ele ressuscita, e aí depois lá em Atos fala da ascensão dele, ele sobe aos céus, mas um dia ele voltará. Diga, um dia Jesus voltará. Será que nós estamos preparados por isso? Tem tudo a ver com a Páscoa, e ele é o Cordeiro Pascal. Apocalipse 22, 9 a 15, disse-me ainda, lá João tendo a revelação, e o Senhor falando para ele, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Diga, o tempo está próximo. Então eu estou lendo Apocalipse 22, do 9 ao 15, versículo 11, diz assim, continue o injusto a fazer injustiça.
a cultura, o sistema, se eles não quiserem aceitar através da redenção, da crucificação, do sacrifício de Jesus, é uma pena. Nossa responsabilidade é liberar amor, pregar o evangelho, falar, e quanto mais pessoas nós retirarmos do pátio do inferno, é galardão. Amém, gente? Mas ele está dizendo assim, olha, continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. Vira para alguém assim, aponta e fala assim, você é um justo no Senhor. Continue na prática da justiça. Gente, e o mais interessante é que nas últimas palavras que João recebe ali, por revelação na ilha de Patmos, olha o que Jesus fala, dá tão importância à vida em santidade. Nós vamos viver em santidade, precisamos, porque sem santidade nós não temos comunicação com o Senhor. E ele fala assim, olha que interessante, e o santo continue a se santificar. Vamos ler junto essa parte aí? E o santo continue a santificar-se. Mais uma vez, e o santo continue a santificar-se. Agora você vai falar assim, o seu nome, né? Eu, fulano, continuarei a me santificar. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele falou isso. E olha só, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa. Quando eu li esse versículo para essa palavra, o Senhor me encheu de alegria, me encheu de gozo, me encheu de convicção, que antes mesmo dele voltar, há uma recompensa tremenda ainda nesses dias, para os próximos dias, e imagine a tal recompensa quando ele voltar. Receba isso do Senhor em nome de Jesus. Esta é a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. As obras dos santos, obras de justiça. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Páscoa com Jesus vivo. Ele demonstrou a importância da Páscoa, aí mostramos aqui que ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e em breve ele voltará. E hoje, como é a Páscoa depois de Cristo? Vamos para 1 Coríntios capítulo 11, já estou terminando, gente, vai passar alguns minutinhos, mas já estou terminando. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, então nós vimos a Páscoa antes de Cristo, a Páscoa com Cristo ainda vivo, e agora a Páscoa depois de Cristo. E Paulo, de forma tremenda, assim, uma maestria, ele coloca, porque eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, olha que nota de pesar, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído. Eu entendo que a Páscoa também é uma autoanálise das nossas vidas. Pastor Valmir, será que em algum momento nós não estamos traindo o Senhor com quebras na palavra, atitudes? Porque não ficou até aqui. Aí ele começa a falar, né, sobre como se posicionar. A Páscoa para nós hoje, além de comemorarmos, trazermos à memória, um memorial daquilo que Cristo fez, a Páscoa para nós hoje, ela se traduz na ceia do Senhor. Hoje nós vamos tomar a ceia. E aí ele fala assim, ele pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Quando a gente participar da ceia do Senhor, a memória, trazer a memória, será que estamos plenos diante do Senhor? Será que nós, nos últimos dias, vimos coisas que não deveríamos ver, falamos coisas que não deveríamos falar?
agimos de forma que quebra o princípio da palavra? Será que não falamos demais? Será que não murmuramos? Será que a gente não ficou se justificando? E é interessante fazer um paralelo aqui, eu já volto para o texto. Aquela geração que saiu com Moisés, aquela geração, ela não entrou na terra prometida. Ela não entrou porque eles falaram demais, eles criticaram demais, eles reclamaram demais. Só entrou na terra prometida a outra geração que nasceu no deserto. E quando essa geração, junto com Josué, lá diante das muralhas de Jericó, Deus fala para eles: vocês vão rodear em silêncio. A geração seguinte, ela entendeu que o silêncio, a dependência de Deus, os iria colocar dentro da terra prometida, independente dos gigantes. Mas para a primeira geração, que toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto. Será que nós não temos nos portado traindo Jesus em reclamar, em criticar, em falar coisas que não devemos? Essa é uma noite de reflexão. Aquela geração não entrou, porque eles falavam demais, eles reclamavam. Não tinha água, reclamava, Deus dava água, aí não bastava só que tinha água, mas não tinha pão, aí eles pediam pão, aí Deus dava pão, eles se encheram de pão, é muito pão, também queremos carne, ele manda um monte de ave para saciar, um povo reclamão. Páscoa, ceia do Senhor, é um posicionamento diante de Deus, aonde eu sou grato, aonde eu, mesmo passando por dificuldades, necessitando de direção, necessitando da intervenção do Senhor, eu preciso manter uma postura diante de um Deus que tudo pode. Eu preciso crer nele. Quantos me entendem? Digam amém. Poucos me entenderam. Que o Espírito faça você ministre a sua vida. E aí olha só, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês, faço isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o pão, também pegou o cálice, dizendo, versículo 25, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Agora o versículo 27, gente, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e essa noite, esse dia é um dia de examinar as nossas vidas. Eu não posso examinar o pastor Wesley, cabe ao pastor Wesley se examinar. Eu não posso examinar o Mateus, é ele que tem que se examinar. Vira para alguém e fala assim: eu não posso te examinar, é você que se examine a si mesmo. Pensa agora nas suas atitudes, nos seus, nas suas, enfim, gente, a Páscoa, além de promover uma alegria, também traz, através da ceia, uma reflexão. E ele termina: por causa disso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, examine-se. A Páscoa depois de Cristo é sem sacrifício de animais. A Páscoa depois de Cristo, ela não precisa de mais sacrifício. Por quê? Porque o último e principal e o mais importante sacrifício foi feito por Jesus. E por isso que a gente está aqui hoje celebrando. Jesus morreu por nós. Páscoa agora era a realidade, uma nova realidade. Ela era realizada com amigos, família,
né? A Páscoa é celebração, é festa, é gratidão e é reflexão. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, nesse dia tão especial, já fomos muito abençoados. E agora, com essa porção da palavra sobre a Páscoa, todos os anos, nessa data, eu quero trazer à memória, sempre trazer à memória, a respeito dos feitos do Senhor. Certa vez, alguém perguntou para um judeu que morava nos Estados Unidos, isso antes de Israel, né, ser considerada um país novamente, bem antes daquela convenção. Estava todos os judeus espalhados para o mundo todo, e aquele judeu morando nos Estados Unidos, uma pessoa, um repórter perguntou para aquele judeu: como é que vocês fazem para que os filhos, os demais judeus, não esqueçam da história de vocês, não esqueçam do sacrifício de Jesus? Porque vocês não têm mais pátria, vocês não têm mais lugar para celebrar, vocês não têm mais nada que dá orgulho nacional, vocês não têm nada. E aquele judeu falou, olha, fez lá uma referência, ele diz o seguinte: todos os anos, na Páscoa, a gente reúne toda a família e a gente conta desde o começo o que foi a Páscoa. Começa a mostrar para os nossos filhos, os nossos netos, que estão conosco na nossa casa, a respeito do que é a Páscoa, do que Deus fez lá no Egito, do que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Enfim, uma série de coisas, embora alguns judeus não creem nesse Messias, mas a ideia da Páscoa eles passam. Por que nós estamos aqui lembrando sobre estes momentos? Para que essa cultura da Páscoa, que esse sacrifício de Jesus, possa ficar muito bem cravado nos nossos corações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Nós precisamos sempre declarar, falar. A gente gasta tanto tempo, e eu estava analisando isso, a gente sempre se reúne aos domingos em família, pastor William, a pastora Sandra, eu, a pastora Vera, os filhos, né, os netos ali, e a gente, a maioria das vezes, a gente não fala dos feitos do Senhor. E o Senhor estava me incomodando sobre isso. Nós precisamos falar muito mais dos feitos do Senhor, dos milagres do Senhor, o que é servir ao Senhor, do que é ficar jogando conversa fora de um filme, de uma coisa ou outra. Não que seja um problema, mas nós precisamos inculcar em nosso coração. Jesus é Senhor da sua vida? Você crê que realmente Ele morreu por você? Que Ele ressuscitou, está à destra do Pai e está aqui através do Espírito Santo? Você crê nisso? Você tem ensinado os seus filhos a respeito do que é ser igreja hoje? Nós temos tirado a cultura, não aceitado a cultura do mundo. Por exemplo, festa junina é a cultura do mundo, é pagã. E muitos de nós celebramos a festa junina. Eu lembro que quando meu avô era vivo, ele falava do saci pererê, né, da mula sem cabeça, crendices, coisas culturais. Agora a gente tem que investir tempo para falar das coisas santificadas, as coisas da palavra, dos feitos do Senhor, dos milagres. Jesus morreu numa cruz que era pesada, e Ele lá entregou a sua vida por nós. Alguém perguntou, quem irá por nós? Naquela reunião, quem nós enviaremos? Jesus fala, eu vou e vou morrer por eles. É disso que eu estou falando, é dessas coisas. Deus abriu o mar vermelho, não porque o povo estava todo cheio de fé, porque havia uma promessa.
pela aliança que Ele fez com Moisés. Às vezes o mar não se abre, porque a gente não está inculcado com a palavra. Quem me entende, diga amém. A gente perde tanto tempo falando de novela, de ator, de atriz, de política. Não é problema, mas a gente fala mais dessas coisas. A gente fala mais da cultura desse mundo, dos desastres desse mundo. A Bíblia não fala sobre a ceia, quando é que tem que tomar. Diz que em todas as vezes, em memória de mim. Você pode tomar a ceia olhando para a Páscoa todos os dias, porque está cheio da presença do Senhor. E a gente é bombardeado por tantas coisas. Estamos precisando passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa porta. Precisamos passar o sangue do Cordeiro em música que nós ouvimos. Precisamos passar o sangue do Cordeiro em atitudes que tomamos. Precisamos passar o sangue do Cordeiro, que é pelo sangue do Cordeiro que hoje eu tenho vida, e uma vida em abundância. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, e aquele sacrifício me liberou perdão. Hoje eu estou liberto, não sou mais escravo do pecado. A cruz aponta por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Quantas vezes nós precisamos passar o sangue do Cordeiro nos umbrais, porque estamos sem amor, sem misericórdia. Alguém errou, e a gente, por ser juiz, por achar que não tem que ser punido, a gente quer ferro e fogo. Jesus, quando uma prostituta foi apanhada, ali em prostituição e adultério, os cristãos ali, os judeus ali, queriam apedrejá-la. Falta de misericórdia, falta de amor. O sangue de Cristo me faz viver em amor. Quantas vezes a gente quer apedrejar alguém pelo pecado que cometeu, uma atitude que fez. Ou a Páscoa tem a ver com libertação de coisas que nos aprisionam. Hoje é dia de libertação. Jesus olha para aquela prostituta e fala assim: filha, nenhum deles estão te acusando mais, vai, não peques mais. Jesus não estava de acordo com o pecado dela, mas aqueles homens, falta de amor, falta de entendimento, queriam apedrejá-la. E ele fala assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes a gente está dentro da igreja com uma capa de religiosidade. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, fazendo coisa bonitinha. Nós precisamos nos submeter à cruz de Cristo. A cruz de Cristo é que faz toda a diferença. Não, a cruz foi o meio para trazer a libertação, para tirar aqueles que estavam cativos. Nós precisamos olhar para a Páscoa com misericórdia, porque Ele teve misericórdia de nós, Ele morreu para nós. Olhar para a Páscoa como um Deus falou assim: olha, eu vou libertar vocês. A Páscoa é amor, a Páscoa é comunhão, a Páscoa é unidade, a Páscoa é viver intensamente a presença do Senhor. Passe o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua casa. Isso é espiritual. Se apropria do sangue de Cristo. Pai, o seu sangue é poderoso para remir, para fazer, para desfazer, e eu passo esse sangue no meu coração, eu passo esse sangue, eu passo espiritualmente esse sangue na minha casa. Eu não preciso de amuletos, eu preciso mais da sua graça, do seu favor. Eu poderia ficar aqui mais horas falando. A Páscoa é isso. Precisamos viver uma vida onde vamos nos examinar
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. E quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo discernir as coisas espirituais. Está vindo uma unção de discernimento nessa casa, sobre todos nós, porque Jesus lá em Apocalipse, Ele vai voltar, em breve Ele voltará, diga, em breve Ele voltará. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Pode preparar aquele vídeo para mim, lá da chamada, deixa pronto aí, que a gente vai colocar. Aleluia. Se puder, curve sua cabeça, feche seus olhos. Hoje é Páscoa. Comemoramos a Páscoa. E a Páscoa também é Santa Ceia. Enquanto você de cabeça baixa, eu queria que você buscasse ao Senhor, falasse com o Senhor sobre sua vida, sobre sua casa. Fale com o Senhor e apresente. Hoje é uma noite profética. Hoje é uma noite extremamente profética. Enquanto nós nos preparamos aí para a ceia, também vamos nos preparar aí para a oferta, mas você fale com o Senhor. O que você está fazendo que está indo na contramão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Ah, queridos, Jesus em breve voltará. Ele disse, quem é santo, santifique-se mais ainda. Ele vira para João, fala, João, anota aí, João, o injusto vai continuar injusto, mas aquele que é santo vai se santificar. Essa noite é uma noite de mais santificação. Eu quero profetizar, você é um homem santo no Senhor, você é uma mulher santa, você não vai agir pelas suas emoções, o que você acha, o que você pensa, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Você vai andar na vida nova, em novidade de vida, mulher espiritual, homem espiritual. A Páscoa é isso, gente, é o memorial. Hoje para nós é a ceia do Senhor. Fala com o Senhor. O Espírito Santo me inquieta aqui e diz que há pessoas que precisam liberar perdão. Sabe por que você precisa liberar perdão? Porque Ele te perdoou muito mais. O Espírito Santo também me inquieta agora, dizendo que há pessoas com medo aqui dentro. Lança fora o medo. Lança fora o medo. Receba do amor do Pai. Aqui no texto que nós lemos, ainda de cabeça baixa, olhos fechados, Paulo deu uma bronca na igreja, antes dele falar sobre a ceia. Falou, vocês são demais, vocês são arrogantes, em outras palavras, comem sem esperar os outros. Vamos realmente abrir o nosso coração. Enquanto você ora, eu quero fazer uma oração, aí nós vamos participar da ceia. Pai, obrigado por este momento, da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Pai, não estamos preocupados com o horário. Se tem alguém aqui preocupado, Pai, traga sobre ele um bálsamo, tira toda a inquietação. O Senhor vai abrir as portas, porque grandes coisas o Senhor fez. Senhor,
fomos muito ministrados pelas peças teatrais, pelo louvor e por essa pequena palavra. Então venha, Senhor, ministrar as nossas vidas. Precisamos passar o sangue do Cordeiro, porque para ter a libertação, para não estarmos debaixo do anjo da morte, do inimigo, nós precisamos deixar a cultura do mundo, deixar a cultura deste mundo. E para deixar a cultura deste mundo, eu preciso passar o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, o meu coração. Eu preciso, Pai, depender do sangue de Cristo, do Senhor, do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Então, Senhor, ministra as nossas vidas nessa noite. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Por nos amar, o Senhor está nos alertando, nos abrindo os olhos. Pai, talvez essa não seria o que queríamos ouvir, mas com certeza é o que precisamos ouvir nessa noite. Trata os nossos corações, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. E agora nós consagramos os elementos da ceia: o suco da uva e o pão, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, em família, tá?